amados do Senhor, tudo na paz? Bom, espero que sim. Bom, se você é novo aqui no canal, meu nome é Lauriene e como eu sempre falo, esse canal é para ser bênção na sua vida. Então, se você não for inscrito, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para os vídeos chegarem até você e deixa seu gostei. Bom, hoje, nesse vídeo, eu vou fazer um pouco diferente, eu vou contar um testemunho meu, que é sobre o perdão que Deus tratou em mim. Não é um vídeo que eu tô acostumada a fazer de testemunho, mas eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês. Eu vou então falar sobre o perdão. Algo que por muito tempo me machucou muito, algo que não me fazia bem. Eu tinha rancor, eu tinha ódio, eu tinha raiva de uma pessoa da minha família que em tempos atrás me machucou assim, aquelas pessoas que eu amo. Então acabou sendo, sabe, horrível. Então, se você que sofre por ter raiva de alguém, por odiar, continua assistindo esse vídeo e veja como que Deus fez na minha vida. E Ele pode fazer na sua também. Porque assim, acredite, você pode perdoar. Por muito tempo eu achei que tudo podia acontecer, mas eu nunca conseguiria perdoar essa pessoa que me machucou tanto. Mas se eu conseguir perdoar, você também consegue. Porque realmente o perdão muitas vezes não é pra quem merece, mas pra que, sabe, talvez seja você mesmo que precise. Tipo, essa pessoa não veio me pedir perdão, mas eu perdoei no meu coração. E isso mudou toda a minha história. E, e foi assim, essa pessoa que eu tinha tanto ódio era meu próprio pai. E, e eu odiava ele porque quando eu era criança, quando eu era pequena, ele era bêbado, ele bebia muito e ao ponto de ficar muito louco e querer bater na minha mãe e em mim e na minha irmã. Então, eu fui crescendo com isso e acabei tendo ódio dele, né? Se você passa por uma situação parecida, eu sei que é complicado, eu te entendo, mas saiba que Deus ele fez tanta coisa na minha vida que eu não mudaria do que eu já passei. Porque se eu sou quem eu sou, foi porque eu passei por certas situações que não foram agradáveis, mas que Deus estava fazendo algo melhor mais pra frente, né? E então eu não gostava do meu pai, falava mal dele para as pessoas. Se as pessoas falavam mal dele, eu falava que era verdade. Então era muito ódio, você não tem noção do como que era. Mas então foi assim, meu pai ele era muito seguro no dinheiro, ele não comprava as coisas pra gente assim, boneco, presente. E muitas vezes nem trazia as coisas pra dentro do lar, né? Então, minha mãe que se virava e sempre quando a gente precisava de alguma coisa, era ela que se virava para poder trazer para mim e para minha irmã. Então eu não via meu pai como um pai, eu via como um monstro, algo do tipo. Mas para mim aquilo não era um exemplo de homem. Até então eu sofri por muito tempo em questão de não gostar de homens porque eu não sabia o que era ser homem, homem, né? Porque eu tinha um exemplo muito ruim, eu vi um homem com uma pessoa muito ruim. Então eu não, como é que eu posso dizer? Não gostava de falar com homem ou ficar perto de homens. Porque pra mim, homem não valia nada. Então era isso. Gente, se eu estiver falando meio rápido, vocês me desculpem, tá? É porque pro vídeo não ficar tão longo. Porque eu tinha feito um e ficou muito longo, aí eu decidi fazer outro pra ser mais rápido, tá bom? E, tipo, nesse tempo, assim, eu até não conheci verdadeiramente Deus, até porque com o tempo eu fui crescendo, mas não conheci verdadeiramente Deus. Mas aí eu sou casada, se você não sabe, eu sou casada, tenho 18 anos, né? Então foi que eu casei faz acho que uns 2 ou 3 anos que eu comecei a ir à igreja, assim, de verdade, conhecer a Deus, sabe? E também me conhecer. E conhecer a Deus, então foi algo que Deus foi tratando em mim, que Deus foi me mostrando. Porque assim, quando eu fui conhecendo a Deus e vendo o amor dele e o quanto ele é justo, e assim como na Bíblia diz, assim como Deus diz
que se nós queremos ser perdoados, como que a gente não quer perdoar? E realmente é assim, a gente erra tanto com Deus, a gente pede tanto perdão. Porque nós, infelizmente, nós temos isso de pecar, somos seres humanos, né? Mas nós também temos que saber que nós somos pecadores e nós nos arrependemos e pedir perdão para Deus. Então, se a gente quer o perdão de Deus, como que a gente não vai perdoar o nosso próximo? E lá em Efésios 4:32 está dizendo assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se Deus nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados, como que a gente não vai liberar o perdão? Porque realmente a gente não merece o perdão de Deus, mas pela graça dele, ele nos perdoou. E se a gente não perdoar o próximo, por que Deus vai nos perdoar? E realmente, a mágoa, a raiva da pessoa, não é algo que faz mal pra pessoa que a gente tá bravo, que a gente não gosta. É pra gente mesmo, sabe? E eu quero deixar isso pra vocês. Porque assim, Deus foi tratando, como eu tava falando, que eu comecei a igreja e realmente conhecer a Deus de verdade. Deus foi tratando em mim de uma forma assim, tremenda. Que ele começou a cobrar de mim. Falando, filha, se eu te perdoo, por que você não pode perdoar? Então Deus foi colocando no meu coração. Meu pai não tinha me pedido perdão, mas Deus me perdoou de todas as coisas. Então, Deus foi tratando no meu coração que primeiro eu comecei liberando perdão, por mais que a mágoa ainda estava muito grande. Falava pra mim mesma, pra mim, pra Deus, eu perdoo. Por mais que talvez não tinha perdoado verdadeiramente, mas eu comecei a soltar o perdão. Então, sempre que eu orava, falava, eu perdoo. Então, Deus foi colocando isso no meu coração e foi. E até que eu perdoei, já não tinha raiva. Já não tinha, sabe, aquela raiva. E então, Deus começou também a me mostrar sabe, que eu também tinha errado muito. Porque na Bíblia diz, honrar, diz que nós devemos honrar os nossos pais. E eu não honrava. Independente pelo que ele tinha feito, eu também tinha feito muito errado com ele. Como eu falo, eu não sou responsável pelo que o outro faz, o que ele fez comigo, ou o que ele faz de errado, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes. A que resposta eu vou dar, ou o que eu vou fazer. Então, é assim, devemos honrar os nossos pais, ou honrar o nosso próximo de qualquer maneira. E então Deus começou a me mostrar o que eu fazia. Como eu já falei, eu xingava meu pai, eu brigava com ele. Então, realmente, Deus começou a mostrar isso no meu coração. E então em um certo dia, eu orando a Deus e pedi para que ele arrumasse um momento, ele preparasse um momento para que eu pudesse pedir perdão ao meu pai. E então foi de um dia para o outro, eu estava com meu esposo dentro do carro e ele me chamou para ir para a cidade onde os meus pais moram, porque eu moro em uma cidade, eles moram um pouco mais longe, é umas 2 horas e meia. E eu vi que era a mão de Deus, porque eu não tinha falado nada com meu marido, não tinha falado nada, então Deus preparou tudo, até o dinheiro pra colocar gasolina no carro, pra gente poder ir pra cidade dos meus pais. Então foi tudo preparado por Deus. E eu via a mão de Deus nessa situação. E a gente foi. E chegando lá, eu me abati com uma cena bem diferente do que eu pensava que eu ia achar. Porque eu não tinha intimidade com meu pai, eu não, sabe, não tinha intimidade. Era eu no meu canto, ele no dele e tal. Então, quando eu cheguei lá, o meu pai tava diferente, sabe? Começava a me oferecer coisas que talvez antes não ia me oferecer, dava mais atenção. Talvez estava com um olhar mais meigo, sabe? Então eu já vi a diferença e eu falei, nossa Deus, eu comigo mesma, né?
Nossa, Deus preparou tudo mesmo. Eu nem esperava isso dele, que ele ia estar melhor. É, mas eu vi que ele estava diferente. Agora meu pai não bebe mais de um tempo, só que ele não era a mesma coisa, sabe? Não continuava, não, né? Mas faz um tempo que meu pai parou de beber, graças a Deus. E então eu cheguei lá e tava a minha mãe, meu pai, a minha avó que mora junto com eles e tal, meu esposo, mas eu até tinha mais gente lá, então eu esperei tal momento só eu e meu pai, minha mãe e minha avó na casa deles, né? E então eu pedi uma bacia com água e um sabonete para minha mãe. E pedi para que meu pai sentasse no sofá. E então minha mãe pegou lá a bacia para mim e, e eu fui aos pés do meu pai e comecei a lavar o pé dele e pedi perdão pelas coisas que eu tinha feito. Porque realmente Jesus, Deus nos ensina isso. Jesus lavou os pés dos discípulos dele. E é um renovo, é uma comunhão, é algo que, sabe? É o exemplo de Jesus. Então, minha mãe se ficou muito emocionada e começou a chorar, porque era algo que ela pedia muito a Deus para que isso acontecesse. Porque eu e meu pai não tinha intimidade e não gostava dele, eu não gostava dele mesmo. Então, algo que a minha mãe orou por muito tempo, mas isso eu nem sabia disso. E depois ela me falou, né? E meu pai também ficou emocionado e pediu para que eu sentasse também para ele lavar meus pés, que ele também queria pedir perdão. Então, é isso que eu vim deixar para vocês, sabe? Hoje é totalmente diferente, a minha vida é outra. Eu sou outra pessoa, porque eu liberei o perdão. E por mais que vocês achem que não, mas eu sei quanto é difícil perdoar. Mas quando Deus está do teu lado e o Espírito Santo está te tratando, é outra coisa. É, não deixe de perdoar. Não deixe, na hora do julgamento, Deus, você pedir perdão para Deus e ele fala assim, mas como que eu vou te perdoar se você não perdoou o teu próximo? Deus, ele é amor, ele é justiça. Mas nós temos que andar retos perante a Deus aqui na terra, para que um dia a gente vá para o céu. E é isso que eu deixo para você. Se você tem mágoa no seu coração, começa a falar com Deus para que ele venha tratar isso em você, o perdão. E para que você possa perdoar essa pessoa que talvez te machucou tanto. E é isso que eu deixo pra você. Deus, ele prepara toda a situação. O que Deus fez na minha vida é tremendo. E tem muitos outros testemunhos mais. Nesse vídeo eu vou falar sobre o perdão. E acredite, é possível perdoar. Porque por muito tempo da minha vida eu achava que tudo podia mudar. Muitas coisas podiam mudar, mas eu não ia conseguir perdoar o meu pai. Seja quem for. Honre a Deus, honre ao teu próximo. Não fique com essa amargura no seu coração. Acredite que Deus pode todas as coisas. Libere o perdão ainda enquanto é tempo. Jesus espera isso de você, tá bom? É isso que eu deixo pra vocês nesse vídeo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Beijo, gente.